Vai falar sobre o uso de dinheiro nas campanhas eleitorais. No final, o relatório vai pedir uma lei eleitoral muito dura, que controle melhor, faça um melhor controle do dinheiro usado nas campanhas eleitorais. Hoje, embora não esteja dentro da lei, não se configura crime o que foi confessado pelo candidato ex-deputado Sebastião Curió, por exemplo. Ele confessou ter recebido cheques do esquema PC. Ele não poderia ter recebido porque a lei eleitoral prevê que o dinheiro das campanhas só pode vir através dos diretórios dos partidos, mas mesmo assim a lei não prevê a pena para isso. Então fica um crime sem pena. E essa é uma das mudanças na lei eleitoral que vai ser exigida pelo relatório da CPI. O senador Maurício Correia e o deputado Benito Gama, presidente da CPI, estão tentando se entender sobre que trechos devam ser pulados na leitura do relatório. Relativamente à movimentação de recursos financeiros pelo esquema PC Farias, seus operadores e destinatários. Eu vou ver se faremos uma leitura rápida. Com a publicação pela revista Isto É, de entrevista concedida pelo senhor Francisco Heriberto Freira França, motorista da secretária particular do presidente da República, dona Ana Ascioli, reconhecendo ante as evidências documentais que lhe foram... O senador Maurício Correia começa a ler trechos que vieram do depoimento do motorista da secretária particular do presidente da República, Ana Ascioli. As contas da secretária particular são apontadas como um dos vínculos entre o esquema PC e o presidente da República. De participação limitada, seja pela Brasil Jet Limitada, ambas de titularidade. Esse é o capítulo em que o relatório começa a estabelecer o tamanho do esquema PC e os vínculos do esquema com o presidente da República. Todas as pessoas referidas, ou seja, o próprio motorista, as secretárias Ana Ascioli, Rosinete Melanias e Marta Vasconcelos, secretária da Brasil Jet. Grande parte dos documentos que estão citados pela CPI vão ficar sem ser lidos, como é o caso de contas bancárias, de cheques, de contratos, de notas fiscais e principalmente dos depoimentos. Foram 23 depoimentos ao longo desses 84 dias de trabalho da CPI, que somaram 90 horas de fitas gravadas pela CPI. A degravação dessas fitas está toda como anexo do relatório, mas não está sendo lida pelo senador Maurício Correia, nem mesmo foi lida essa degravação pelo senador Amir Lando, porque eles fizeram, o senador Amir Lando fez um resumo da essência de cada depoimento. Ostentava enorme volume de recursos, sendo os mais vultosos os egressos da Praça de São Paulo, notadamente a partir de agências do Banco Rural naquela cidade. Para identificar os responsáveis pelos depósitos, fez-se necessário proceder ao rastreamento das movimentações financeiras com deslocamento dos membros da CPI até São Paulo. De início, constatou-se que, ao contrário do que afirmara o presidente Collor de Mello, em pronunciamento à nação, em cadeia de rádio e TV, nenhum dos depósitos investigados havia sido realizado pelo senhor Cláudio Francisco Vieira. Desse modo, iniciou-se a identificação da origem dos fundos que alimentavam a conta do Bancesa, elaborando-se uma lista de depositantes suspeitos e procedendo-se ao recolhimento preliminar de cópias dos cheques depositados na conta de Ana Ascioli. Posteriormente, de posse dos nomes desses depositantes e dos números de suas respectivas contas correntes, providenciou-se a quebra do sigilo bancário das mesmas, requisitando-se toda a documentação, cópias de extratos e cheques, depósitos, toques, etc., necessária ao aprofundamento da investigação. Dessa diligência resultaram localizadas e consideradas suspeitas as seguintes contas correntes que provinham recursos à conta de Ana Ascioli em Brasília. 1. Banco Bradesco, agência 30236, Praça Rio de Janeiro. Conta corrente 31004-2, titular Jorge Luiz Conceição. 2. Banco BMC, agência 025, Praça São Paulo. Conta corrente 004-355-6, titular Flávio Maurício Ramos. 3. Banco Rural, agência 030, Praça de São Paulo. Conta corrente 01000185
1-7, titular Manuel Dantas Araújo. 4. Banco Rural, agência 037, Praça São Paulo, conta corrente 01003944-7, titular Flávio Maurício Ramos e ou Rosimar F. Almeida. 5. Banco Rural, agência 005, Praça de Brasília, conta corrente 01006262-08, titular Carlos Alberto da Nóbrega. Com exceção de Jorge Luiz Conceição, de acordo com diligência realizada pela Polícia Federal, tanto os CPFs como as identidades das pessoas supramencionadas não coincidem com os verdadeiros titulares. Fato esse que levou a subcomissão a adotar medidas investigatórias próprias, com o propósito de esclarecer a verdadeira identidade dos titulares das respectivas contas. Desse modo, requisitou-se perícia grafotécnica, que identificou, entre outras coisas, a secretária de Paulo César Cavalcante Farias, Rosinete Menanias, como assinante dos cheques de Flávio Maurício Ramos. O detalhamento dessa prova pericial será abordado oportunamente por esse relatório. Identificou-se também, em razão da diligência em São Paulo, junto ao Bradesco, que Jorge Luiz Conceição se vinculava a Jorge Schweck, pessoa de antecedentes criminais que operava no mercado de câmbio paralelo. Tendo aquela instituição bancária apurado indícios relativos ao tipo de operação a que se dedicava o seu cliente Jorge Luiz Conceição, providenciou o encerramento de sua conta, evitando assim que o correntista pudesse utilizar o banco de forma direta ou indireta para fins ilícitos. Tendo sido constatado que os titulares de falsa identificação que operavam as mencionadas contas bancárias davam como endereço nos seus cadastros a sede da EPC em São Paulo, julgou-se necessário quebrar o sigilo bancário também dessa empresa, bem como da Brasiljet, além evidentemente daquelas pessoas de incerta identificação. Convém desde logo ressaltar que, em virtude das diligências acima referidas, ficou comprovado que as pessoas de identidade falsa também eram responsáveis por depósitos, tanto na conta corrente de Ana Accioli, como em contas das seguintes pessoas vinculadas por laços de famílias, de emprego ou de serviços prestados: Casa da Dinda, ao Presidente da República. Rosane Malta Collor de Mello, cônjuge. Leda Collor de Mello, mãe. Celia Elizabeth Monteiro de Carvalho, ex-cônjuge. Berto José Mendes, mordomo da Casa da Dinda. Maria Isabel Teixeira, secretária da Primeira-Dama. Brasil Garden, empresa responsável pela execução de benfeitorias na Casa da Dinda. José Roberto Nering, proprietário da empresa Brasil Garden. À medida em que foram sendo aprofundadas as investigações, surgiu um conjunto de indícios de que o emprego de nome e CPFs fictícios para movimentar voltosas quantias, até mesmo para empresas de grande porte, resultavam do propósito de ocultar tanto a origem como a titularidade dos recursos. 2 outros grupos de trabalhos criados no âmbito da CPI para investigar o tipo de atividade efetivamente desenvolvida pelas empresas EPC e Brasiljet, evidenciaram-se que a principal fonte de recursos decorria de atividades não previstas em seus respectivos estatutos societários. Avolumaram-se assim indícios de que tais empresas não passavam de meras fachadas para a concretização de operações outras, inconfessáveis. Aliás, registrou-se que, a partir do recebimento de documentação do Banco Central relativa a operações de outra empresa do senhor PC Farias, a Tratoral Limitada, quanto à verdadeira natureza do tipo de atividade comercial por ele desenvolvida através de suas empresas. São nada menos que 70 processos envolvendo a emissão de duplicatas simuladas e vários outros ilícitos na área financeira que só vieram a ser arquivados após a posse do governo Collor. Passou a subcomissão a empenhar-se no desvendamento do sentido e real alcance das atividades negociais das empresas de PC Farias, quando constatou a existência de um entrelaçamento dos depósitos e débitos feitos entre os titulares fictícios de contas correntes e também entre estes e as empresas EPC e Brasiljet. Chamou a atenção da subcomissão a operação realizada pelo senhor José Carlos Bonfim, pessoa não identificada, titular da conta número 01006101/2, na agência Brasília do Banco Rural S.A., envolvendo a compra de um veículo marca Fiat, modelo Elba, em nome do senhor Presidente da República, como se verá adiante.
Como se observa, a subcomissão foi sendo levada a aprofundar e ampliar o espectro investigatório, já que não cessavam de surgir evidências e provas do estreito vínculo entre o presidente da República e as empresas controladas pelo senhor PC Farias e suas suspeitas atividades.